Geocast especial com o Júlio César para a gente falar um pouco sobre Blender. Tudo bem, Júlio César? Tudo certo, Dio. Vamos hoje falar um pouquinho sobre Blender, né? Mais especificamente a parte de edição de vídeo, já que o Blender ele tem vários módulos, por assim dizer, edição de vídeo, composição e também, né, o mote principal dele que seria a manipulação 3D. O Blender é uma ferramenta fantástica. Com certeza. Eu acho que o Blender, inclusive por experiência própria, é uma ferramenta muito subutilizada pela comunidade Linux, pelas pessoas em geral, até porque ele é multiplataforma também. Você aí que usa o Windows e está assistindo, usa Mac também, vai poder utilizar. E ele tem N ferramentas, ele é muito poderoso, ele é grátis e o pessoal não conhece tanto. Então a gente vai tentar desmistificar um pouco o programa aqui e te passar 5 dicas para você aí que quer editar vídeos com o Blender, ter uma ferramenta super poderosa com compositor e tudo mais, estilo After Effects misturado com Premiere, não é isso aí, Júlio? Exatamente. O Blender ele tem sim um compositor que é estilo After Effects, porém o compositor dele ele usa nodos, né? Ele trabalha com nós. Esse trabalho com nós é o mesmo tipo de estrutura de interface gráfica que os compositores que Hollywood usa têm, né? Por exemplo, o Nuke e o Fusion. Assim, ó, de certa maneira, o After Effects é o cara estranho nesse mundo de compositores, porque ele é o único, pelo menos que eu conheço, que utiliza camadas ao invés de nós. Ele é mais segue naquele segmento de timelines, né? Do mesmo jeito que os editores e tal. E Fusion, que você falou, o Nuke, o próprio Natron, que é open source também. Todos esses aí tem para Linux também. Tirando o Natron, que é grátis, que é especificamente para composição, os outros dois são bem caros, né? Exatamente. E mesmo assim, ambos, os dois que são pagos, né, que são programas proprietários, eles também têm versão para uso gratuito. Né? O Nuke tem a versão não comercial e o Fusion também tem a possibilidade de baixar a versão gratuita dele e, inclusive, no site dele fazem uma listagem comparando ponto a ponto o que a versão gratuita tem e o que a versão paga tem a mais, né? É bem interessante, bem simples mesmo. Ou Uhum. seja, o Linux, no aspecto de edição e composição de vídeo, ao contrário do que a lenda urbana diz, né, ele é muito bem servido. É verdade. E um dos programas mais matadores nesse segmento é o Blender, sem sombra de dúvida, porque ele ataca em vários segmentos diferentes. É modelagem, é edição de vídeo aí. O cara pode até usar o Blender para fazer jogo, ele tem uma engine própria. Não é mais ou menos assim que funciona? Como é que é o negócio aí? Exatamente. O Blender, ele é um projeto que nasceu lá no comecinho dos anos 90 e comercialmente na época ele acabou não dando muito certo, porque né, existem empresas que dominam e, bom, quando tem uma empresa que já domina a área, é difícil comercialmente, né, ganhar uma fatia boa do mercado. Tá aí, por exemplo, o Windows, né, que ele é muito popular, não por ser o melhor, nem por ser o pior, mas é porque a Microsoft foi muito esperta na época que foi propícia para ela. Por isso que ela domina até hoje. Mesma coisa com o Android nos celulares, né, que inclusive ele é Linux. E Uhum. o Blender, então, né, quando a empresa já não conseguia mais sustentar ele sozinha, a comunidade open source, inclusive com o próprio criador do Blender, que é inclusive é o sujeito que mantém, que faz parte da equipe do Blender até hoje, né, juntaram dinheiro para comprar o código-fonte dos investidores e a partir disso ele passou a ser um software livre e a comunidade começou a desenvolver ele. Então, né, desde então o Blender ele é um dos softwares livre de multimídia mais bem sucedidos e mais maduros, sabe? Ele proporciona a Blender Foundation, né, existe uma fundação por trás. Ela de vez em quando lança filmes feitos em Blender, né, filmes em computação gráfica. Um dos que eu mais gosto é o Sintel, que inclusive eu usei de exemplo, né, e eu até pretendo usar ele aqui hoje no nosso Geocast. E agora a Blender Foundation está também produzindo um novo filme, que pelo que me informaram, a ideia é ser um longa-metragem que vai ser lançado nos cinemas. Então o Blender definitivamente não é fraco. Com toda certeza aí. Bom, tem uma das coisas aí que o pessoal que olha o Blender, posso incluir a mim também, sentem, né, quando vem o programa, porque a interface dele parece ser confusa. Se você nunca mexeu num programa do tipo, a primeira coisa que você
pensa quando você abre o Blender é, meu Deus, para onde eu vou? Onde estão esses botões? Parece que você sentou assim numa cabine de avião, que tem botão para tudo que é lado, tem função para tudo que é lado. E literalmente, se você souber mexer, você consegue até fazer o negócio voar praticamente. Mas se você não souber, também não sai muita coisa. O negócio mais complexo que eu fiz no Blender até hoje foi uma rosquinha, eu acho. Um negócio assim, com aquelas formas básicas que tem. É... A rosquinha, né? Olha, sabe, vou te contar um segredo, assim, entre aspas. A rosquinha tem um nome chique, é Torus. Olha aí. É um Taurus? É É um uma coisa Torus, que eu não sabia. aquele formato se chama Torus, né? Vulgo rosquinha. Ah, olha aí, ó. Já estou aprendendo coisas novas. Eu quero que vocês aprendam algumas coisas novas também, por isso que eu trouxe o Júlio César aqui, que é nosso professor de Blender lá do Diolinux EAD. Inclusive, se você tem interesse em cursos de Blender, fica ligado aí que a gente tem uma novidade bem interessante. Vamos contar só no final do vídeo, né? Para manter você aí aprendendo um monte de coisa bacana, mas vamos segurar a informação, né, Júlio? É isso aí. E você havia falado sobre o Blender como um programa de uma interface complexa, né? Então, a ideia do Blender, da interface dele, a interface dele foi remodelada a partir do Blender 2.50. Mais ou menos nessa versão, ele recebeu uma cara nova que é essa que tem até hoje. E a ideia dele é que tenha o máximo possível de botões à mão. Não apenas isso, mas ele também é muito dependente dos atalhos. O pessoal que começa a mexer com o Blender percebe que os atalhos são muito úteis. Só que assim, se assustar com uma interface gráfica diferente é muito comum quando é uma coisa nova, realmente nova, né? Por exemplo, uma pessoa que está habituada com Windows e vai mexer no Linux, seja qual interface for, especialmente se for um pouco mais diferente, como a Gnome 3, ela vai se assustar e depois que ela explorar um pouco, ela vai ver que é uma coisa muito fácil de usar. É, tem Eu toda uma também, lógica de funcionamento, né? O Blender é a mesma coisa. exatamente, tem que entender a lógica de funcionamento da interface, como o programa ele abstrai os conceitos a partir dos botões que ele apresenta. E eu mesmo, eu me assustei bastante quando vi pela primeira vez o After Effects, né? E como ele é muito popular, muita gente por aí sabe que quando a gente pega o jeito ele fica muito fácil, mas no começo, para mim aquilo lá era um bicho de 70 cabeças. Pois é, pois é. A gente vai dar um enfoque maior na edição de vídeo com Blender, que é um dos segmentos assim que o Blender se dá um pouco melhor. O Júlio aí manja também aí da parte de 3D, mas a gente vai pegar uma parte e quem sabe a gente faz um outro videocast mais pra frente falando sobre algum assunto diferente desse. Você separou 5 dicas aqui para dar pro pessoal que está querendo editar vídeos com o Blender. Podemos começar agora a mostrar aí, dar o caminho das pedras para o pessoal que quer trabalhar com a ferramenta? Claro, vamos embora. Certinho. Então, vamos lá, pessoal. Quando você abre o Blender pela primeira vez, como você está vendo aqui na tela agora, você vai se deparar com essa interface aqui. Né? Clicando em qualquer área, qualquer região da área de trabalho, né, do Blender. Essa aqui é a Viewport. Você tem, então, a região do 3D do Blender. E o Blender ele possui já uma cascata de telas pré-configuradas, organizações já que estão aqui, ó. E a que nós queremos, né, essa aqui, por exemplo, vai ter a de composição, e a que nós vamos ver hoje, né, que é o enfoque desse videocast, é Video Editing. Clicando aqui, pronto, já está feito. A interface de edição do Blender já está aqui. Porém, né, o Blender, ele, nessa região aqui que você vê na parte superior esquerda, essa parte aqui é uma parte que você não vai usar sempre. O interessante seria ter as propriedades de vídeo, que é como eu gosto de colocar, né? Você aí pode fazer como achar mais interessante. Então nós vemos aqui em propriedades e pronto, temos as propriedades de vídeo. Essa aqui já é a interface adequada do Blender para que a gente comece a manipular os vídeos. Já aparece um pouco mais com a interface de outros editores, né? Você tem ali uma caixinha provavelmente onde a imagem é mostrada do projeto, embaixo seria a timeline, né? Mais ou menos isso, e depois tem as opções das ferramentas. Exatamente. Aqui nessa parte superior esquerda, nós podemos alternar entre vários tipos de janela, né? Eu aqui por padrão coloquei as propriedades de vídeo. Na parte direita vai aparecer o vídeo propriamente dito, na parte inferior é a linha de tempo e abaixo da linha de tempo ainda tem um outro tipo de linha de tempo que vai ser útil para
como se fosse uma espécie de zoom global. Quem utiliza o Adobe Audition, né, aquela linha de tempo que serve como zoom na parte superior da tela, a ideia é mais ou menos a mesma. Bom, agora que você deu uma organizada aí, o visual dele já está um pouco mais familiar, mas ainda me parece um pouco confuso. Tem um monte de botões e opções aí. E você me disse que uma das coisas importantes é entender como funcionam os atalhos no Blender. Muita coisa é feita dessa forma. E a nossa primeira dica é justamente a respeito dos atalhos da ferramenta. Como é que funciona o negócio? Perfeito, vamos aos atalhos. Para mostrar os atalhos mais básicos e que vão ser muito úteis, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar um vídeo para o Blender. Deixe-me vir aqui, temos um vídeo, que é o Sintel. Vou arrastar ele para a linha do tempo do Blender. Então você arrasta ele direto para a linha do tempo. Não tem uma espécie de Project Beam, uma coisa assim? Sim, até tem o Project Beam, né, poderia ser, a gente viria aqui em Add e viria aqui em Move. Ele aparece a janela de busca, mas assim, eu particularmente prefiro usar a própria janela do sistema operacional. Aí você cria uma pasta e organiza lá, então, todos os arquivos, por exemplo, e aí edita a Exatamente. partir de lá. Exatamente. Entendi. É muito fácil, então, até só uma forma diferente de organizar. É muito simples. O Blender ele tem o que os outros editores têm, só que ele é muito maleável, né? A interface dele é muito flexível, que é uma coisa até que eu vou... Que de certa forma eu já mostrei aqui, mostrando, por exemplo, como é que se altera aqui os tipos de janela, do sheet, ou, vamos lá para propriedades. Ele tem um tipo de maleabilidade que é muito interessante. Então, eu, né, na minha experiência particular, eu prefiro importar os vídeos dessa maneira. Agora nós estamos aqui com o vídeo na linha do tempo, e o vídeo, quando nós importamos ele passa a se chamar de strip. No Blender eles são chamados de strips. E ele surge seguindo a agulha de tempo, né? Ele fica colado na agulha de tempo. Agora eu quero colocar ele no comecinho do vídeo, porque você consegue ver aqui que existe essa região que está mais destacada do que os extremos. Exatamente. Essas regiões aqui, elas representam o limite do tempo de vídeo, que o Blender ele permite uma manipulação manual do usuário acerca do tempo de vídeo. Então, por exemplo, esse vídeo aqui eu estou usando a rodinha do mouse, e é um vídeo bem... tem lá mais ou menos 14 minutos, né? E eu quero colocar ele no começo do meu projeto. Vamos mostrar aqui o primeiro atalho, tá? Usando o botão direito do mouse, porque no Blender a gente seleciona objetos com o botão direito do mouse. Eu selecionei a trilha de vídeo, mas a trilha de áudio não, né? Vê que elas têm seleções independentes. Eu quero selecionar as duas. Para fazer isso, eu uso o atalho que é o B. Aparece essa cruz e agora, né, eu seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto e selecionei os dois. Agora, com o botão G, com o G ele me permite movimentar. G, né, o atalho da palavra grab. Agora eu movimento eles aqui para o comecinho. E se eu segurar Shift, ele move de forma mais lenta para ter mais precisão. Vamos deixar aqui. Esses númerozinhos que estão aparecendo ali são os frames? Exatamente, é o frame de começo do vídeo. Como ali estava com um zoom muito ampliado, né, então eu não tive muita precisão, deu para ver ali que ele começou com o frame menos 1. Mas agora eu posso arrastar de novo e ele vai começar do frame 0. Bacana, Que é do comecinho. Fica bem fácil de você ver em qual parte do vídeo tá, né? Exato. O próximo atalho é o atalho do botão Home, porque o botão Home ele mostra o comprimento total das strips que você adicionou no editor. O botão Home mostra tudo. E, né, como o Blender ele tem essa manipulação manual do tamanho do vídeo, para que ele renderize o projeto como um todo, eu vou apertar aqui o botão Page Up. Isso, Page Up. Veja aqui, ó, o Page Down ele vai para trás do tempo. Veja aqui a agulha de tempo que foi para o começo. E o Page Up ele pula para o final da strip. Como aqui é o final do vídeo, deixa eu arrastar a agulha, a linha de tempo mais para cá. Como aqui é o final do tempo de vídeo, eu quero que o Blender renderize até aqui. Então, eu
eu posiciono o mouse nessa linha de tempo inferior e aperto o botão E, que é de End. Veja agora que ele destacou tudo. Eu vou apertar o botão Home aqui de novo, dar um zoom out, e veja que agora toda essa região aqui ficou destacada porque toda essa região será renderizada. Verdade. Então, uma vez eu tinha tentado editar um vídeo no Blender e eu até consegui cortar e tal, fazer as coisas que eu queria. Era um vídeo simples. Mas na hora de fazer o render, um pedaço dele tinha ficado cortado. Então, provavelmente eu não tinha feito isso aí. Era falta de estudo só. Porque é bem fácil de fazer funcionar. É bem provável que tenha sido isso. Aliás, né, o Blender tem essa característica, né, de definir o tamanho do vídeo dele manualmente, só que o After Effects também é assim, né? Vê que não é uma característica que o Blender inventou, é uma coisa que os próprios editores populares também têm. Eu tenho mais aqui alguns atalhos básicos que são bem úteis, tá? Então eu vou selecionar, por exemplo, eu vou selecionar o trecho de vídeo. Selecionei o trecho de vídeo. E o atalho que eu vou mostrar agora, eu vou chamar aqui de atalho cumulativo, porque usando esse atalho, depois tu aperta botões a mais que dão funcionalidades específicas ao atalho. Então nós apertamos G de novo. Veja que agora eu tenho uma movimentação livre do trecho de vídeo. Só que, né, em outros editores, eu particularmente me incomodo muito com isso, que nos outros editores, se eu quero trocar de camada, eu tenho que ficar mexendo com muito cuidado para não perder a sincronia. Só que no Blender isso não funciona assim. Ele tem uma maneira de travar no eixo X ou no eixo Y. E é muito simples. Agora que eu estou com a movimentação livre aqui, né, porque eu já apertei o G, eu posso apertar agora o Y. Apertou o Y e agora eu movimento ele apenas no eixo Y, de cima para baixo. Então não perde mais a sincronia. E se eu quiser mover apenas no eixo X, eu aperto o X, e agora ele se move apenas no X e ponto final. Simples assim. Deu confirmação. Que demais isso aí. Essa eu não sabia também, cara. Eu já perdi um certo tempo ressincronizando depois que eu tive que jogar para uma trilha superior. Pois é, isso é chatinho pra caramba. E quanto ao corte, o Blender também tem corte. Eu posso, por exemplo, vou também usar aqui o trecho de vídeo e vou usar o atalho Shift B. O Shift B é diferente do B. O B, ele seleciona. O Shift B é um zoom. Então eu faço essa caixa aqui, ele vai dar um zoom para cá. Pronto. Existe alguma outra forma de dar zoom além de Shift B? Existe, é só girar a roda do mouse. Também, simples também. Só que se o projeto estiver muito longo, né, muito grande, ficar rodando a rodinha do mouse pode ser bem chato. Verdade. Então, com a strip que eu quero cortar selecionada, ou múltiplas strips, né, selecionando com o Shift múltiplas strips, eu posso agora apertar simplesmente o K e ele cortou, né? Aqui eu acabei selecionando movi aqui, selecionou a trilha de áudio, eu dei um Ctrl Z para desfazer a ação, mas se eu usar agora o meu atalho B, eu seleciono as duas, K, e cortou as duas, no mesmo ponto. Ótimo, bacana. O famoso corte seco. E aí tem como colocar transições, tem essas coisas também? Tem sim, tem como colocar transições. No caso do Blender, né, as transições elas são aqui em Add, Effect Strip, e elas estão juntas com outros tipos de efeito, né? O Blender ele deixa tudo junto num único menu. E ele tem aqui uma transição que é de longe das mais usadas, que é o Gamma Cross. Como esses dois pedaços de vídeo eles são contíguos, né, um é continuação do outro, para não criar uma impressão de que não teve transição, eu vou remover um pedaço do vídeo, né, para que dois pedaços não contíguos possam se unir. Então veja aqui que o Blender ele tem essa setinha no extremo das strips e eu posso selecionar ela. E agora, né, com ela selecionada, eu posso arrastar e eu estou cortando o vídeo. Bacana, né? É igual o Kdenlive, né? Que eu tô mais acostumado. Só arrasta e puxa ali e você corta, não precisa usar a ferramenta de corte para isso. Exato. E agora eu vou arrastar um pouquinho mais para cá, para não deixar a transição tão grande, né? Porque quanto mais afastado, mais lenta é a transição. E assim, ó, eu seleciono a strip de origem,
que é essa aqui, a strip que é antes no tempo, e eu seleciono agora com Shift a strip de destino, que é a strip que vem depois do tempo. Então, Add, Effect e Gamma Cross. Pronto. Veja agora, né, que surgiu uma nova strip, porque o Blender trabalha basicamente com strips. Tudo no editor de vídeo do Blender é uma strip, é uma sequência de vídeo. E surgiu aqui a Gamma Cross. Né? O vídeo aqui está pequenininho, eu vou apertar o botão Home para ele se ajustar. Olha só, uma dúvida rápida aqui. Você fez um corte ali, distanciou as duas, beleza? E aí adicionou a transição Gamma Cross. Como elas estavam com uma certa distância, essa distância também é a duração da transição. Se eu quiser ela menor, eu tenho que fazer ela menos distante uma da outra, é isso? Perfeitamente. Na verdade, isso funciona para qualquer editor de vídeo, né? Quanto maior o trecho de transição, mais demorado fica para acontecer. Então, se eu vou arrastando para cá, fica bem... Você consegue redimensionar ela também depois. Legal. Exatamente. Agora eu vou até reproduzir, vamos ver se vai reproduzir direito, né? Vamos ver se vai reproduzir certinho, porque se o PC aguenta. Peraí, acho que ainda está muito devagar. Vamos deixar bem curtinho. Sim. Nada consome tanto recurso quanto o Hangout, cara. O negócio é incrível. Vamos ver se vai dar para perceber, né? Feito. É uma espécie de dissolver, né? Mais ou menos isso. Esse aqui é uma espécie de dissolver, né? É o fade in e o fade out acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Na verdade, esse aqui fora o corte seco, né? Esse aqui é o tipo de transição mais básico que existe e é, com certeza, um dos mais usados. De longe, junto com o corte seco. Sim, verdade. Tem algum outro mais complexo que esse aí, que dá para adicionar aí pra gente ver? Algum outro mais complexo? Existe um outro. Deixa-me apagar esse aqui. Apaguei. Pronto. E vou fazer a mesma coisa. Selecionar da mesma forma anterior. E vou adicionar o outro aqui, que seria o Wipe. Vamos ver como é que é o Wipe por padrão. Esse aqui já é um pouquinho diferente, mas o Wipe ele tem algumas configurações. Veja que a strip do Wipe está selecionada e aqui do lado nós temos as opções do Wipe, tá? Porque essa aqui é uma das idiosincrasias, uma das particularidades do Blender. O Blender ele não tem opções globais para cada camada, que no Blender são chamadas de canais. O que o Blender tem são opções por strip. Então cada stripzinha dessa vai ter o seu próprio menu de configurações que você pode personalizar. Aqui então com a strip do Wipe selecionada, eu posso mudar o tipo de animação, né? Aqui por exemplo nós temos Transition Type, vamos para por exemplo Clock. E aí muda. Também dá para adicionar um blur aqui para ficar um pouquinho mais suave. Olha aí, pronto. Interessante. Uhum. Em produção profissional você não vai ficar... Até mesmo esse clock aí é bem raro que você vai utilizar. Exatamente. Normalmente você usa um corte seco. As transições elas são mais de movimento do que de wipe ou qualquer outra coisa assim. Você que gosta aí de assistir série, filme e tal... É só você parar para pensar quantas vezes você já viu uma transição onde a câmera ela vai focar em algum objeto de uma determinada cor e aí depois a cena continua saindo de um objeto de mesma cor, só que em outro local, por exemplo, outra cena. É uma transição de movimento feita com a própria cinegrafia, né? Com a própria fotografia, como se diz. Mas é interessante saber que tem essas opções aí pro pessoal que gosta de fazer às vezes edição de game, por exemplo. Falando em edição de game, uma outra dica aqui que você pode dar aí, Júlio. Como que eu faço aquele efeito de picture in picture no Blender? Como que eu jogo uma imagem por cima da outra ali e redimensiono ela? Perfeito. Vamos falar disso então. Antes de falar disso, Gil, só queria dizer que o Blender, né, usando o ferramental um pouco mais avançado, que seriam keyframes, que não tem como mostrar aqui nesse videocast, ele permite criar transições estilosas que inclusive estão bem na moda, como por exemplo uma imagem que amplia e vai sendo substituída por outra, que é um tipo de coisa que dá para fazer usando keyframes, que também se faz nos outros editores com keyframes, e aqui no Blender não é exceção, dá para fazer essas transições mais sofisticadas, só que, né, como são coisas que exigem keyframes e eventualmente máscaras, então exige um pouco mais de trabalho manual, seja no Blender ou seja em qualquer outro editor. Mas dá para fazer
variadas transições. Sim, sim. Esses são assuntos aí que você abordou no curso? Sim, são assuntos que eu abordo no curso, né? Eu procurei mostrar da forma mais completa possível o ferramental do Blender, né? E para que o pessoal veja que o Blender ele tem esse potencial de ser bom e, na verdade, até melhor do que outros editores mais populares, porque o Blender tem um conjunto de ferramentas que os editores mais populares eles não têm, ou eles só conseguem ter quando são unidos a outros programas, né? Por exemplo, o Blender tem um editor de vídeo, tem um compositor e tem um 3D. Se você trabalha com o pacote Adobe, você só consegue fazer algo semelhante do que o Blender faz lidando com, com o Premiere e o After Effects, né, que já são dois programas que você teria que adquirir de maneira independente. E o 3D, que seria a parte mais sofisticada, né, o After Effects, por exemplo, já não apresenta isso, porque o After Effects ele é um programa bidimensional e ele tem alguma potencial 3D, só que é muito limitado, não chega nem perto do que um programa nativamente 3D como o Blender possui. Sim, é só você ver o vídeo da Sintel aí que você está usando de exemplo, né? Para ter uma noção da Exatamente. qualidade do negócio, né? Mas, cara, o que mais me impressiona é que o Blender é grátis. Como é que pode um programa desse tipo, né? O pessoal às vezes pensa que coisa grátis não presta, né? Que acha que Linux é ruim porque é de graça. O Blender aí, poxa, nossa senhora, velho. Não tem nem o que discutir aí. Tem várias produções aí de Hollywood e tal que são feitas utilizando o Blender em algumas instâncias. Teve um vídeo que eu fiz, não sei se alguém assistiu aí, talvez, que esteja vendo agora o Geocast, assistiu aquele vídeo que eu fiz junto com o Matheus do Brainstorm Tutoriais, onde a gente falou justamente disso aí. Porque a galera acha que porque é grátis não vai, porque é Linux não dá para usar para produção, mas... Né, Júlio? Como assim? Não, nada disso. Inclusive, né, a minha história pessoal, brevemente contada, eu usava até um tempo atrás o Windows, né, e os programas da Adobe. E caramba, eu tava fazendo umas cenas 3D com um plugin 3D muito ruinzinho no Premiere. E o Premiere começou a dar uns problemas, aí eu pensei, caramba, eu tenho que dar um jeito de mudar isso. Daí eu pesquisei, né? Porque assim, ó, eu sei que existe cinema 4D, eu sei que existe o 3D Studio Max, mas eu não queria ficar dependendo desses programas proprietários. Eu queria saber se a comunidade livre tinha alguma coisa para oferecer. Daí surgiu essa maravilha que é o Blender, cara. Eu sou realmente muito fã dessa ferramenta. E não só eu, né? O pessoal das comunidades Blender no Facebook, o pessoal posta direto trabalhos com Blender, o pessoal adora essa ferramenta. Tem profissionais que trabalham direto com isso, né? Tem um cidadão, que eu não vou lembrar o nome, que trabalha com escaneamento de objetos para transformar eles numa malha 3D que ele importa para o Blender e a partir daí ele lida com isso, né? Ele trabalha com anatomia, um brasileiro que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem Ah, até uma sim. apostila dele. Não sei se é o mesmo cara, mas a gente teve um Geocast aqui com o Cícero. Não sei se é dele que você está falando, né? Deve ter sido, deve ter O sido. Cícero, o cara é um pequeno monstro. Até ele estava aqui pelas redondezas esses dias aí numa cidade aqui perto. Um abraço aí pro Cícero. O cara é o mestre Jedi do 3D e reconstrução facial com o Blender aí, Exatamente. levando o nome do Blender e do Linux também aí para outros locais, quebrando as fronteiras aí, os preconceitos. Vamos falar dessa máquina aí mais um pouco do Blender aí, Júlio, porque o Blender é aquele Doge do Velozes e Furiosos, né? Exatamente. O cara é difícil O de cara, controlar, mas depois que você controla só vai, né? depois que pega o jeito, fica macio. É isso aí. Então vamos lá. Picture in Picture, como você havia comentado. Uhum. Eu vou usar o próprio vídeo da Sintel, né? Já que eu já dividi ele em dois Sim, trechos. pode Eu ser. vou, eu vou jogar ele. Eu vou jogar um trechinho aqui para cima. Antes disso, deixe-me apagar essa transição que já não serve mais. Aham. Delete, né? E confirmar. Para deletar, é clicar com o botão direito e deletar. É isso? Exato, daí aperta delete e confirmação, ou então o X. O X também serve para apagar, aparece o mesmo comando. Ok. Isso aí que você vai mostrar agora é bem útil pra galera que faz gameplay aí, gosta de colocar facecam no cantinho, por exemplo, ou que faz videoaula ou alguma coisa do tipo. Então, presta atenção aí, você que tá assistindo agora que essa parte aqui é importante. Fala aí, Júlio, como é que funciona. Beleza. Então assim, ó.
Primeiro de tudo, eu quero ampliar um pouco mais horizontalmente, né? Porque vai surgir uma strip de manipulação aqui. O Blender, ele não tem botão, ele não tem a função de criar uma nova camada. Sabe por quê? Porque o Blender, ele automaticamente vai criando, ele dinamicamente vai criando novas camadas. Olha só aqui, ó. É só puxar para cima. Eita, olha só, parece as múltiplas áreas de trabalho do Gnome Shell lá. Isso. E agora o seguinte, vamos então manipular o vídeo. Vamos deixar ele pequenininho para que o trecho que está abaixo dele apareça, né? Como se fosse uma facecam. Para isso, vamos adicionar uma strip, porque no Blender, né, sempre que você adiciona um efeito por aqui em Add e Effect Strip, o próprio nome está dizendo, né, Effect Strip. Os efeitos eles serão uma strip. Então, com a strip que eu quero que seja sobreposta por um efeito selecionada, eu vou em Add, Effect Strip e Transform. Pronto. A strip de transformação está adicionada e ela está relacionada a essa strip aqui de baixo. Veja que ela tem até o mesmo tamanho. Agora eu seleciono ela, a strip de transformação, e vou mudar aqui a escala. Tá vendo aqui, ó, Uniform Scale. Eu vou adicionar o Uniform Scale para que ele seja redimensionado de maneira uniforme, como o próprio nome sugere. Vamos botar aqui um pouquinho mais para cá. E agora, né, vamos trocar a posição onde ela está. Aqui, ó, Position. Em X eu vou jogá-la um pouco mais para cá. Em Y eu vou subir um pouquinho. Pronto. Agora você se pergunta, né? Cadê raios o vídeo que deveria aparecer abaixo? Não se assuste, não se preocupe com isso, tá bom? É que você tem que mudar o modo de mistura. O modo de mistura, né, para quem está acostumado com After Effects, com Photoshop, sabe que existe tudo isso, né? Que é dissolver, mistura de cor, tem um monte de modos de mistura. E aqui no Blender, ele por padrão ele vem com a transparência, né, desativada. Então basta você vir aqui no Blend, que seria a mistura, e você utiliza Alpha Over. Mas olha só que legal, velho. Porra, Simplão assim. é mais rápido que muita editora aí. Essa parte aí de a própria tela ali onde mostra o resultado final, ela é interativa de eu conseguir mexer o elemento ou eu não consigo? No Blender é a tela que não é interativa. O que você vai manipular com algum ferramenta mais avançado, você utilizaria um outro tipo de tela que você abre aqui do lado, que é chamado de UV Image Editor, que daí você abriria por aqui e manipularia. Isso vale tanto para máscaras quanto para keyframes também, né, que você usa outro tipo de tela que seria o Dopesheet aqui. Então o Blender tem essa característica, ele separa as telas, você não manipula o objeto diretamente na tela. Acho que a gente pode partir para a próxima dica então aí, Júlio, pode ser? Vamos mandar ver. Que história é essa aí de linha do tempo flexível? Então, a linha de tempo flexível, né, eu havia comentado com você, é justamente isso que eu estava mostrando até agora, durante todo esse videocast, né, que vocês podem ver, porque a linha do tempo do Blender, ela é muito flexível, você pode usar a roda do mouse para dar zoom, a Alt Zoom In, e aqui embaixo também você pode mover ela de maneira muito simples, e horizontalmente você também pode ir ampliando já os canais que ela comporta, né, as camadas, porque no Blender são chamados de canais, aqui dessa maneira muito simples. Você pode adicionar já vários de uma vez só. É isso que eu chamo de interface flexível, né? De linha do tempo flexível. Porque, assim, ó, os outros editores que eu já tive experiência, que é, por exemplo, o Vegas, que já não é mais da Sony, o próprio Premiere e até o Kdenlive, né? Não sei se ele mudou nesse meio tempo, mas nenhum deles tem uma linha do tempo tão flexível. Então eu acho a linha do tempo do Blender para edição de vídeo tão flexível que transforma a nossa produtividade muito... deixa a nossa produtividade maior, né? Eu sou muito fã da flexibilidade da linha do tempo do Blender, é uma coisa impressionante. Pelo que eu conheço, pela minha experiência também na edição aí, eu não tinha visto nenhum que fizesse isso. Por exemplo, ter ali o lance das camadas, das timelines, digamos assim, serem criadas dinamicamente. Aí eu fiquei, na verdade, estou de boca aberta até agora com essa parte. Como é que funciona esse lance de desenhar as ondas de áudio na linha do tempo que você falou? Assim,
Essa também é uma dica bem simples, não tem lá muito segredo. É que assim, ó, o Blender, como os outros editores, ele consegue desenhar as ondas de áudio aqui nas strips de áudio. A forma mais básica de fazer isso é selecionar a strip e nas opções dela você bota aqui em Draw Waveform. Ele vai pensar um pouquinho e vai desenhar a linha de áudio. Porém, né, se você vai fazer um projeto grande, que quer ver a linha de áudio de tudo, ficar fazendo um a um é chato. Porém, né, você pode simplesmente vir aqui em View e Waveform Draw e ativar o Waveform On. Dele adiciona para todas as strips de áudio as waveforms. Só isso. Sim, olha, isso daí é muito importante. Quem usa múltiplas fontes de áudio para editar e sincronizar e as coisas. Eu, por exemplo, aqui costumo gravar, digamos, a tela e gravar o meu áudio de outro microfone com outro gravador e daí na edição sincronize e deixo só o áudio de melhor qualidade. Muito interessante. Eu ia sentir falta se não tivesse, mas o Blender não ia me deixar na mão, né? Bom, você falou aí sobre as strips, né? Mas exatamente assim, o que mais eu posso fazer nessa linha do tempo? Porque eu vi que você, na verdade, você começou a linha do tempo de um lado, jogou as coisas para o outro, acrescentou frame para lá, para cá e tal. Como é que eu faço depois que eu fiz todos os meus cortes, junções, tem essa parte aí de transformar, que eu acho que são as coisas mais simples, as transições que você mostrou. O meu trabalho está pronto, me dê a dica agora. Como que eu renderizo o negócio? Perfeito, vamos lá então. Para renderizar, né, eu vou apertar aqui o botão Home para ele mostrar o projeto como um todo. Eu vou até dar um zoom out para mostrar além dos limites que serão renderizados. Então, digamos que eu queira renderizar desse trecho até esse aqui, né, que seria o tamanho completo do vídeo. Aqui no painel de propriedades é onde eu renderizo. Então, assim, ó, você aqui... o painel de propriedades ele tem um monte de propriedades que para o editor de vídeo não são importantes, né? Muitas dessas coisas aqui, desses atributos, eles são importantes apenas para quem vai trabalhar com 3D. Então, né, dá para ser bem mais resumido aqui. Vamos lá então. Em Resolution, você escolhe a resolução do vídeo, né, que aqui está em Full HD. Você até pode escolher um preset já que vem com o Blender. Existe algum limite que ele alcance de resolução? De resolução, olha, sinceramente eu desconheço. Provavelmente você pode colocar o tamanho que quiser, né? Seja 4K, seja 20K, se a sua máquina aguentar. Caramba, eu ia dizer, você quer dizer que existe um programa grátis que me deixa renderizar o bagulho em 4K? Sim, exatamente. Poxa vida. Aliás, né, os programas grátis que são proprietários é que costumam limitar a resolução máxima. Uhum. O Lightworks, por exemplo, é assim. Sim. Agora o Blender não. O Blender você utiliza a resolução que a tua máquina aguentar. Adorei isso aí. Muito bom. Muito bem. Então vamos lá. Peraí. Vamos ver mais algumas propriedades aqui. Aqui tem a resolução que nós já colocamos, né? E veja aqui essa linha que mostra 50%. Você coloca em 100%, tá? Porque se você deixar 50%, ele não vai renderizar com essa resolução, ele vai renderizar com a metade dela. Ou seja, no Blender você consegue controlar a resolução pela porcentagem. Você pode renderizar um vídeo rapidamente com 18% da resolução original ou com 100%. Para fazer um teste, por exemplo. Exatamente. Um teste de baixa qualidade só para ver como é que está ficando. Aqui em Frame Range é justamente o frame que ele vai começar a renderizar e o frame que ele vai terminar. Que nós já fizemos aqui, né, outra hora com o atalho. Aqui o frame rate, né, que é quantos quadros por segundo. 24 que é padrão de cinema, ou 30 que é um padrão assim de TV. Uhum. Output é onde será salvo, né? Por padrão o Blender aqui ele mostra que vai ser salvo aqui na pastinha temporária. E aqui, né, e abaixo dessa opção, nós temos qual formato de saída que nós vamos ter. Se você quer salvar o seu vídeo numa qualidade para deixar guardado, sem danificar a qualidade, você pode salvar numa sequência PNG, porque o PNG ele compacta sem perda de qualidade, né? Mas para sair para o YouTube, por exemplo, você coloca aqui em H264 e aqui você abre a abinha Encoding, né? E você ativa áudio codec, você bota aqui, por exemplo, MP3, para ele poder renderizar o áudio também, e está feito.
saca? Com esse padrãozinho aqui, ele já consegue ter uma saída legal para o YouTube. Uhum. Ele suporta também renderização por GPU? Sim, o Blender suporta a renderização por GPU. Inclusive está aqui acima. Ó. Só antes de fazer esse comentário, né, eu queria dizer o seguinte, que para renderizar o projeto final, você utiliza o botão Animation. O botão Render, ele renderiza apenas um fotograma. Já o botão Animation, ele vai renderizar o projeto inteiro, como você configurou aqui na janela de propriedades. E para renderizar por GPU, está aqui, ó, Device. Daí você pode escolher GPU ou CPU. Tá? Para ativar a renderização por GPU, você viria aqui em File, em User Preference, e aqui em System, você ativa a GPU aqui, ó. Por padrão vem nenhuma, né? Daí você ativa CUDA, que daí é a tecnologia da NVIDIA, e você salva as preferências, tá? E também funciona para as placas da AMD. Só que assim, ó, o Blender ele utiliza mais intensamente a GPU para 3D. Para edição de vídeo ele não utiliza tanto. Até aqui, inclusive, é uma coisa que é habitual nos editores de vídeo. Os editores de vídeo eles ainda não usam tanto a GPU para renderizar vídeo, né? que é um arquivo bidimensional. Mas para 3D, o Blender usa mais intensamente e faz uma diferença monstruosa. Com toda certeza. Inclusive, dentro dos programas que se tem para Linux, tirando o Lightworks, se eu não me engano, os outros editores são primariamente CPUs. Nenhum te dá a opção aí de usar o GPU desse jeito aí que o Blender está permitindo. Pô, bacana demais. Uma das opções que eu vi aí, você pode me confirmar também, né, para garantir que eu não fale bobagem, mas ele consegue também renderizar arquivos com o canal alfa ativo, que é para você já ter transparência. Perfeitamente, ele consegue trabalhar com o canal alfa. Inclusive, né, aqui nas opções de renderização, o H264 não vai renderizar com alfa porque ele não tem alfa, né? O H264 não trabalha com alfa. Mas aqui, ó, em arquivos, né, que suportam alfa com PNG, você pode tanto renderizar colorido quanto preto e branco, quanto colorido com canal alfa. Simples assim. Caramba, velho, que massa. Vou começar a editar os meus vídeos no Blender para ver o que acontece. O que acontece é que tu vai ganhar tempo, acredito eu, né? Ganhar tempo e ganhar produtividade. Assim que tu se habituar aos atalhos do Blender, tu vai ganhar uma velocidade incrível para editar, sinceramente. Não, eu vou ser sincero contigo também. Olha, eu sempre achei o Blender complicado, inclusive para editar vídeo, mas do jeito que você tá explicando, tá bem mais manso o negócio aqui. Vale a pena eu tentar de novo aí para ver se eu vou além de uma rosquinha. Porque, cara, o Blender ele tem muita coisa legal, assim. Se você conseguir aprender depois, eu imagino pelo menos a parte de 3D para meter umas coisas aí muito loucas, não deve ser tão difícil assim. Queria perguntar também uma outra coisa a respeito da edição, porque é importante. Qual é a relação do Blender com os formatos de arquivo? Ele lê qualquer os codecs, assim? Porque o Kdenlive, você joga qualquer coisa lá dentro, ele reconhece. Já o Lightworks não reconhece determinados formatos, por exemplo. Como é que é o Blender nesse aspecto? O Blender, ele suporta uma quantidade bem grande de formatos. Você pode importar desde fotografias até arquivos de vídeo. Só olhando aqui a lista de formatos que o Blender suporta, já dá para ter uma ideia, né? Que é uma lista bem grande, que vai de bitmap. Isso aqui é tudo. Esses aqui da esquerda são todos arquivos de imagem, né? São fotografias. Então olha só a quantidade de formatos que ele suporta. OpenXR, que é usado profissionalmente. JPEG 2000, que eu acho que praticamente ninguém usa, até isso ele suporta. Para codec de vídeo, ele vai do XVID ao OGG, né? Daí passando pelo MPEG, AVI, ou seja, AVI RAW também sem compressão, ele suporta um montão de plugins de áudio também, né? Ele suporta ele suporta uma variedade. Deixa eu abrir aqui. O Blender ele não vai apresentar o codec de áudio se eu estiver selecionando para renderizar um codec como fotografia, né? Porque não dá para renderizar áudio junto com fotografia. Mas se eu escolher o H264, por exemplo, aqui o codec de áudio ele suporta também um montão, que vai de PCM, né? Que seria um formato sem nenhum tipo de compressão, o FLAC, que é com qualidade máxima, mas com compressão, a AC3, que são formatos que já têm compressão e são muito populares, e MP3 também, que nem precisa dizer, né, que é o mais conhecido de todos. Então, assim, ó,
Fora talvez algum formato muito peculiar que praticamente ninguém usa, o Blender ele aguenta qualquer coisa. Pô, muito bom. Vale a pena, eu acho, você tentar aí se arriscar a fazer umas edições do Blender, porque tem muito material na comunidade também, na internet. Eu vi que o teu Blender tá em inglês aí, porque a maior parte dos tutoriais você encontra em inglês, no brasileiro não tem tanto assim. Mas dá para usar o Blender em português também, se você quiser, né? Dá sim, Mostra aí dá. pro pessoal como é que troca os idiomas dele. Então, dá sim para mudar o Blender para vários idiomas. Eu particularmente recomendo deixar em inglês, né? Porque como o Gil falou, é onde você vai encontrar a maior parte do material e o pessoal costuma comentar as funções do Blender usando os termos em inglês dele mesmo. Mas se você quer mudar de idioma mesmo assim, não há problema. Você pode vir aqui em File, User Preference, e aqui na aba System, vou abrir um pouco mais aqui a tela, você ativa International Fonts. Daí aparece aqui o menu de linguagem, e você pode trocar para vários, inclusive português do Brasil. Eu selecionei e veja que não mudou nada. Por quê? Porque aqui embaixo você pode escolher quais áreas do Blender você quer traduzir. Né? Daí você vai ativando o que é do seu interesse. Eu vou aqui ativar tudo. Pronto, daí você bota em salvar e está feito. Agora né, o Blender fala o seu idioma nativo, que é o português. Ele traduz absolutamente tudo, né? Sim, Pouquíssimas traduz. coisas, tô olhando aqui, tô dando uma geral na interface, pouquíssimas coisas ele ainda mantém em inglês, assim, só ali, por exemplo, RGB, BW, por exemplo, mas isso é o de É que menos. são termos comuns, né? Traduzir isso deixaria até confuso. Exatamente, é como o Júlio falou, e eu acho que é melhor você deixar em inglês mesmo, mas se você quiser estudar ele assim também, não há qualquer problema. Afinal de contas, Exato. quem sabe até você se envolve com a comunidade brasileira, depois que você estudar um pouco mais do Blender, ele passa a desenvolver algum projeto, alguma coisa relacionada aí ao programa e tudo mais, né? Bom, essas são as nossas dicas de hoje aqui, então agora eu preciso falar com você sobre um negócio muito sério. Que o Júlio está aí para me acompanhar. Eu agradeço ao Júlio aí pela companhia, pela parceria de compartilhar o conhecimento dele aí com a galera. Mas você que assistiu até o final agora vai ter uma recompensa muito boa. Isso só vai servir para quem assistir até o final. Quem não assistir até o final nem vai ficar sabendo. Que é o seguinte: a gente está lançando agora, nesse exato momento. Acabou o vídeo aqui, está disponível lá no Diolinux EAD, um super curso de edição de vídeo com o Blender, ministrado pelo grande Júlio César, que deu toda essa aula maravilhosa aí pra gente hoje. E você vai poder adquirir ele por 2 dias. Vai de hoje, né, que você está assistindo agora, finalizou o vídeo, a partir do momento que o vídeo finalizar, até a meia-noite de terça-feira, você vai poder comprar o curso de edição de vídeo com o Blender pelo valor da Netflix, R$19,90, tá bom o preço, Júlio? Tá ótimo, né? Você, aí com o valor da Netflix, ao invés de assistir filme, você vai produzir um. Olha, pior, pior que não vai dar lucro para ninguém, né? Isso aqui. Mas espero que ajude aí o pessoal a conhecer melhor essa ferramenta aí. Como eu falei, velho, o Blender é o Dodge Charger do Velozes e Furiosos. Ele é a super ferramenta que pouca gente conhece e o pessoal desconhece realmente as capacidades de produção, de eficiência que o Blender tem aí. E essa é a sua chance. R$19,90 e não é só isso, né, Júlio? Tem mais uma coisinha aí que o pessoal vai gostar para quem se interessa por 3D. Conta pro pessoal o que você elaborou de surpresa. Ah, exatamente. Para quem adquirir nesse tempo promocional de lançamento, vai ainda ter uma aula a mais, que é uma introdução, né, ao ambiente 3D do Blender, né, que é a parte chamativa do Blender, né, é a parte que inicialmente o Blender desenvolveu, que é o trabalho do 3D dele. Então você vai aprender ali o que é uma malha, as movimentações básicas de malha, criar um objeto 3D, e você vai perceber, você vai descobrir que trabalhar com 3D pode ser muito mais simples do que você pensa, né? E, né, dependendo do quanto você se encantar por esse mundo, você pode perfeitamente produzir seus próprios cenários e, bom,
o céu é o limite, né? Na verdade, a capacidade do seu PC é o limite. Pior que é. São 20 minutos, né? É uma aula extra, são 20 minutos de conteúdo inédito que vai ser mandado só para quem comprar nessa promoção de lançamento inicial aí por R$19,90. Você vai lá, você adquire, além de ter um curso completo com direito a certificado com a assinatura do mestre Júlio César aí também, e a minha humilde assinatura também nesse caso, né? Que você vai poder usar aí para dar uma engordadinha no seu currículo. Você ainda vai receber essa aula extra especial aí sobre a introdução de ambientes 3D. Então não perde tempo, aí tem o link aí na descrição, você pode dar uma conferida e conhecer mais detalhes. Também tem algumas coisas demonstrativas para você ver, tem toda a descrição do que vai ser aprendido, tópico por tópico. Você pode mandar o e-mail para o Júlio César aí para ver se ele é gente boa ou não, mas você certamente vai gostar. Né? O Júlio César, inclusive, vai estar acompanhando todos os alunos lá ao longo do tempo, tirando dúvidas da galera geral. Lá tem a parte do fórum para você tirar dúvidas. E como você viu, o Blender ele é diferente, mas ele é simples uma vez que você entenda as funções dele. Eu, que nunca tinha me visto, na verdade, conseguindo editar um vídeo de verdade, porque toda vez que eu tentei deu alguma merda ali no meio. Dessa vez aí, com a sua explicação, Júlio, eu consegui me vislumbrar fazendo as coisas que eu já faço no Kdenlive, com uma ferramenta que tem, teoricamente, possibilidades infinitas aí. Como você disse, a limitação é o seu conhecimento e o seu PC, o quanto ele vai aguentar renderizar. Porque eu vi lá que até no FPS tem a opção de customizar. Mano, você bota quantos FPS quiser e no vídeo. Essa é uma coisa que também eu não tinha visto em nenhum outro editor. Nada parecido assim. Blender é fantástico. Cara, muito obrigado por participar desse Geocast. Teve um monte de informação aí válida para o pessoal que não conhecia o Blender, que já vai poder editar, mesmo que não vá fazer o nosso curso, lá já vai conseguir fazer edições básicas. Você também pode pesquisar por conta própria, nada impede, ninguém é obrigado a comprar lá. Mas a gente elaborou o material com muito carinho, com muito cuidado, demorou um bom tempo para ser produzido, foi gravado com calma aí também, e a gente está tentando oferecer a um preço bem acessível para que você possa, enfim, entrar de cabeça nessa ferramenta aí fantástica que é o Blender. Júlio, suas mensagens finais aí para a galera aí do canal. Então, Gil, primeiro de tudo eu quero agradecer muito pela oportunidade de ser professor na sua plataforma. Eu, ao longo dos anos, né, fui adquirindo conhecimento de multimídia e sempre tive vontade de compartilhar um pouco também, né? Porque a gente vê o pessoal compartilhando conhecimento, dicas, e agora chegou a minha vez também de compartilhar e sendo professor nesse curso, né? Então eu vou estar lá com o pessoal que tem dúvida, respondendo ao pessoal, né? Se quiser mandar e-mail, criar fóruns lá na plataforma, a gente responde, né? É a nossa função como professor dar atenção. E o Blender, né? É essa alternativa fantástica. E você nem precisa usar Linux para usar o Blender, porque até o próprio Kdenlive, até um tempo atrás, você, se quisesse usar Kdenlive, você tinha que usar Linux, né? E você não tem essa obrigação no Blender, você pode usar Mac, Windows, Linux, e em todos eles, ele se comporta da mesma maneira. Ele é muito consistente em todas as plataformas, né? E ele é mais uma alternativa muito boa, né? E assim, para quem está começando, você vai descobrir que ele é uma ferramenta poderosa. Para quem já está habituado a usar lá o seu Premiere craqueado, puxa, dá uma chance para o mundo de código aberto, né? Se livra dessa pirataria. E eu não estou falando isso nem pensando nas empresas, coitadas das empresas que estão deixando de ganhar dinheiro com a licença. Não, eu estou pensando nos próprios usuários, porque craquear é um troço que dá dor de cabeça. Eu sei, eu falo por experiência própria. Então dá uma chance aí pro Blender. Pois é, cara, você pode ser muito mais independente nesse aspecto, porque você vai usar uma ferramenta que é multiplataforma. Então, se um dia você se enjoar de usar Linux e quer usar Windows ou Mac, você vai ter o mesmo Blender. Se você decidir parar de usar Windows e quiser usar Linux, você vai ter o mesmo Blender e sem pagar nada, né, velho? Então, vale a pena você acessar o site lá da Blender Foundation, participar dos grupos do Facebook, ler sobre o assunto, porque ele realmente é uma ferramenta que tem um potencial extremo. E imagina aí, Júlio, é um prazer poder ter você junto na nossa equipe. A gente sabe que aqui só entram os melhores, cara. A gente sempre está em busca do pessoal diferenciado, que quer realmente levar a informação para frente. Então,
Eu que agradeço a sua participação e tenho certeza que vai ser bem produtivo. E a galera que não puder fazer o curso e tiver dúvidas, sem problema também, coloca aí nos comentários desse videocast aqui que eu e o Júlio vamos responder aí na medida do possível o que vocês tiverem de dúvidas a respeito do Blender. Ele é bem vasto, né? A gente só levou aí pelo aspecto de edição de vídeo, mas tem um monte de outras coisas que você pode querer saber. É só colocar aí que a gente responde sempre que possível, né, Júlio? É isso aí. Perfeitamente. Vamos ficar atento aí a responder a dúvida do pessoal, né? Porque, como dizem, né, o conhecimento não vale nada se não é compartilhado. O conhecimento é uma daquelas coisas que quando a gente divide, ela se multiplica. É verdade. É incrível como é uma das grandes verdades que a gente tem. Bom, eu agradeço você que ouviu a gente até o final. Você tem essa oportunidade lá do curso de Linux EAD, só reforçando, R$19,90 por 2 dias com uma super aula extra aí de 20 minutos com o nosso professor aí, o Júlio César, de introdução ao ambiente 3D do Blender. É o valor da Netflix aí que você vai gastar para aumentar o seu currículo e o seu conhecimento também. Então, se quiser conhecer, sinta-se à vontade, link aí na descrição. Muito obrigado para quem viu até o final. Mais uma vez, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e deixe um like, compartilhe para outras pessoas que você pode achar que tem interesse em edição de vídeo, interesse no Blender e tudo mais. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.